Meus irmãos, tenham um bom dia na paz do Senhor Jesus. Hoje eu te convido para meditar num versículo que se encontra em Lucas, capítulo 24, e o versículo 36, que diz: Falava ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: Paz seja convosco. Shalom Lahem, traduzido em português, paz seja convosco. O que eu quero trazer de meditação para a igreja, para você que vai ver esse vídeo nesse momento, é que independente da situação que você esteja passando, o desejo do meu coração e a palavra profética de Jesus é: paz seja convosco. Muitas vezes você pergunta: por que você está falando paz seja convosco? Hoje eu posso dizer que hoje nós temos paz, tá? Hoje eu quero contar o testemunho que aconteceu aqui na minha casa, exatamente há 3 anos atrás. No dia 28 de 9 de 2018, aconteceu algo muito sério que quase destruiu a nossa família. Nós estávamos esperando a nossa terceira filha, quando de uma hora para outra nós saímos para o hospital e faltava ainda 45 dias para o nascimento da nossa filha, quando algo começou a dar errado, deu um problema lá no parto da minha esposa, e foi preciso tirar a nossa bebezinha naquele dia, naquela noite. Tá? Por que eu li essa palavra, paz seja convosco? Eu posso dizer para você que naquele momento eu perdi a minha paz, eu perdi a minha tranquilidade, eu não sabia como me comportar. Ainda hoje, 3 anos depois, eu me emociono quando eu ouço, quando eu vejo, quando referimos sobre esse episódio tão triste da nossa vida, tá? Então, naquele momento que nós passamos, encurtando o vídeo para as palavras para não ficar muito comprido, o Dr. Sérgio Fernandes foi o que fez a cirurgia da minha esposa ali na clínica Cândido Mariano. E passados dias depois, nós conversamos, eu e minha esposa e ele conversando, e ele falando, né? Ele foi começar a contar como foi toda a história que aconteceu, porque até então nós sabíamos que era só um eclampse, foi um problema de pré-eclampse. Aí depois foi tudo conversado e nós conseguimos entender o que aconteceu naquele momento, tá? Então, a minha esposa, ela passou mal, ela já tinha passado mal 2 dias antes, quando nós levamos para lá, começou a acontecer tudo isso, e foi preciso tirar nossa filha naquele dia, tá? Hoje ela tem 3 anos, é uma criança saudável, muita energia, creio que ela tem energia por toda a nossa família, tá? Só para você ver, ela nasceu 45 dias antes da data, né? Mas o que eu quero falar para você nesse momento que você está vendo esse vídeo? O que eu quero divulgar para você é que, independente da situação que você esteja, independente da situação que nós passamos, nós temos que ter paz no Senhor Jesus. Quando Jesus chegou e saudou seus discípulos falando: paz seja convosco, aqueles discípulos estavam passando por um momento muito horrível. Jesus tinha acabado de morrer, então já tinha começado novas perseguições com seus discípulos, tá? E eles já estavam presos na casa, provavelmente, do João Marcos, quando Jesus chegou e falou, cumprimentou cada um deles: paz seja convosco. Então é a palavra profética ainda hoje: paz seja convosco. Paz seja com você em qualquer situação que você tiver. Paz seja com você que estiver com problema no casamento, financeiro, onde quer que seja. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa penetrar na sua vida. Voltando para o testemunho, hoje nós meditamos, depois nós conversamos com o médico que fez aquela cirurgia, da onde, quando ele fez a cirurgia, ele me falou: disse, olha, tudo que nós tínhamos para fazer, nós fizemos. O que eu posso dizer para você é que agora só depende dela. Só depende dela e da religião de vocês. Quando nós se encontramos 40 dias depois que nós começamos a conversar, aí ele começou a falar do que aconteceu naquele dia, sabe? Ele estava me explicando que quando ele
estava fazendo o tratamento. Eu vi todo o desespero naquela manhã do dia 28 de setembro, quando ele me falou que a cirurgia tinha ido mais ou menos, mas não tinha sangue no hospital naquela manhã. E quando bateu aquele desespero, eu fiquei em desespero, porque eu estava vendo que tudo estava dando errado naquele momento. Então, tudo que nós tínhamos preparado para o parto da minha filha, eu estava vendo praticamente perder minha filha e minha esposa naquele momento. E o doutor Sérgio, conversando comigo, né, ele disse que quando ele começou a observar a minha esposa na sala de cirurgia, que ela começou derramando o sangue dela. Quando ele olhou para ela tinha derramado suas últimas gotas de sangue. Ele começou a ir naquela sonda e começou a derramar água. Aí ele me explicou, pela experiência que ele tinha, naquele momento não tinha mais nada a fazer. Porque o corpo humano ele tem uma grande porcentagem de água. Então já tinha derramado todo o seu sangue e começou derramando água. E ele entrou em desespero, porque o maior problema não era a cirurgia, não foi o problema que aconteceu na cirurgia, e sim a falta de sangue que não tinha no hospital, o sangue compatível com dela. Tá? E até eu cheguei a falar para ele qual o problema, você pode me falar que eu vou pegar o sangue. Ele falou, não, esse aí é um serviço só deles, é eles que entregam esse sangue, tá? E naquele momento difícil, de dificuldade, ele conversando com os outros médicos, enfermeira, ele perguntou qual era o tipo de sangue que tinha naquele hospital. E a moça falou, ó, só tem uma bolsa de sangue, mas não é compatível com dela. Aí ele falou para ela, pois vamos aplicar essa bolsa de sangue nela. Aí a enfermeira falou, doutor, você sabe que não pode fazer isso. Você sabe que se aplicarmos esse sangue, o sangue que não é compatível dela, ela vai morrer. Aí o doutor Sérgio falou o seguinte, ó, eu me responsabilizo por ela. Até porque nós não tem mais nada a fazer. Tá? E ele aplicou aquele sangue naquele momento. Qual é um dos maiores problemas ao aplicar um sangue que não seja compatível com o nosso? Então, todos o nosso corpo sanguíneo, ele tem uma célula por nome de hemância. Qual é a função dele? Ele é o responsável pelo oxigênio no nosso corpo. E quando a pessoa aplica um sangue desse que não é compatível com o nosso, essa célula ela morre na hora. No momento que você aplicar um outro sangue, automaticamente ele mata essa célula. Mas aconteceu algo inesperado, porque quando eles aplicaram esse sangue, não aconteceu nada de anormal. E eles ficaram a observar. Eles aplicaram todo aquele sangue e o organismo dela aceitou. E aí os médicos ficaram olhando sem saber o que entendiam, qual era o problema, como que aquele sangue tinha acontecido, como tinha acontecido de aplicar aquele sangue sem nenhum problema. Tá? Aí nós vemos como é que nós temos que ter paz com Deus em cada momento. E por mais que eu não estava em paz, naquele momento eu não esperava nada de resposta positiva, porque eu estava vendo. Tá? E depois chegou o sangue dela, que eu esqueci qual é o nome do sangue dela, que foi aplicado. E não teve reação desses dois sangues. Aí quando nós conversamos ali nos corredores da Cândido Mariano, eles estavam falando, cara, a única coisa que eu posso dizer para vocês, que foi Deus que deu a vida para ela, porque nós não tínhamos como fazer mais nada. Tá? Então é um testemunho vivo de um médico, ele falando que foi Deus que devolveu a vida para ela. Então daquele dia para cá nós passamos por grandes sufoco, muitos problemas aconteceram.
passou por várias cirurgias, foi preciso tomar 20 bolsas de sangue, tomar plaquetas, todo esse processo foi acompanhado no passo a passo, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, ela ficou sem nenhuma sequela. Quando nós fomos examinar qual foi o problema que aconteceu naquele dia, aconteceu um problema que antes a gente poderia denominar, que antes a gente poderia falar que era o eclâmpsia, o pré-eclâmpsia, mas depois foi comprovado que foi uma doença por nome de síndrome de HELP. Essa doença ela vem simplesmente para matar o paciente. A primeira coisa que ela atinge é todos os órgãos, ele para todos os órgãos. Posso dizer para você que o rins da minha esposa começou a funcionar depois de 23 dias que foi tirado dos aparelhos. Todos os dias era feito exame para descobrir se tinha algo de errado ainda. E sempre querendo causar uma leucemia, mas graças a Deus, que Deus deu a paz no nosso coração e ela foi livre, ela ficou curada, seria uma sequela para a honra e glória do Senhor. Então hoje completa-se 3 anos de muitas agonias, mas 3 anos de grande vitória, que nós estamos hoje com a nossa filha, linda, sadia, com muita energia, para a honra e glória do Senhor. Se você estiver passando por qualquer momento parecido como esse, que você estiver vendo esse vídeo, a palavra que eu falo para você é: tenha paz. Tenha paz com Deus. É difícil, eu posso te garantir que é. Passamos muitas madrugadas, muitas vezes esperando a notícia do telefone tocar a qualquer momento, uma resposta negativa. Mas o nosso Deus tinha feito uma promessa. A palavra que eu trouxe de meditação para você é: paz seja convosco. Mas Deus é um Deus de promessa. Muitas vezes nós temos a paz na nossa vida, muitas vezes nós procuramos sempre estar perto de Deus e esquecemos da promessa que Deus tem na nossa vida. Uns dias antes, veio uma profeta aqui na nossa igreja, no Los Angeles, e profetizou para alguém falando: olha, eu vou abençoar vocês antes de vocês irem embora. Olha, fica tranquilo, vocês não vão embora agora, porque eu vou abençoar vocês antes de ir embora. Então teve muitas palavras proféticas sobre as nossas vidas e a gente esquece. Porque se nós não tivéssemos esquecido das promessas de Deus, eu tenho certeza que nós não tínhamos sofrido tanto como nós sofrimos naquele dia. Mas a palavra que eu tenho para você é: paz seja convosco. Que a paz de Deus esteja sempre no seu coração. E fica firme nas promessas do Senhor. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir todas as promessas que foi prometido nas nossas vidas. Amém? Fica com essa palavra. Se você gostou, compartilha. Muitas vezes tem pessoas passando por um momento difícil como esse que eu passei. Tá? Compartilha. Tenho certeza que vai ajudar alguma pessoa. Ou se você não conhece a nossa história ainda, conhece aí, dá uma olhada nela aí. Nós já passamos por tudo isso nesses 11 anos que nós estamos aqui em Campo Grande, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.